Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Faleiros e para mim é um prazer enorme estar fazendo parte do Congresso da Espiritualidade e Bem-Estar. Bem-estar e espiritualidade, dois assuntos que eu adoro e que eu sempre reflito sobre. Eu sou atriz, sou contadora de histórias, sou escritora, sou microempreendedora, também sou professora de jovens aprendizes e eu dou a disciplina de comunicação, ou seja, minha vida tá ali em volta, né, da comunicação. Também sou apresentadora, esqueci de falar sobre isso. E, gente, eu acredito que a comunicação é uma das bases, um dos pilares do nosso bem-estar. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu acho isso e depois, claro, quero a opinião de vocês, ver se vocês concordam comigo, tá bom? Então vamos lá. Dentro da comunicação, nós refletimos sobre diversos fatores. A comunicação, ao contrário do que muita gente pensa, não é só a arte da oralidade, a arte de falar bonito, né, num palco. A comunicação não é necessária somente para os palestrantes, para os professores, para os artistas. Não, gente, a comunicação interpessoal, de mim para o outro, e também a comunicação intrapessoal, de mim para comigo mesma, ela acontece a todo instante e com todas as pessoas. Quem nunca teve que pedir um pão na padaria? Quem nunca teve que abastecer o seu carro, comprar um lápis, enfim. Quem nunca teve que se comunicar com o outro, também, né, no ambiente familiar, no ambiente estudantil, no ambiente profissional, enfim, comunicação é tudo na nossa vida, né? A gente se comunica o tempo todo. Se não é com outra pessoa, é com a gente mesmo. Então, olha a importância da gente refletir sobre a comunicação assertiva. Entende? Entende a importância da gente pensar em como nós vamos nos comunicar com o outro? Lembrando, gente, que a comunicação assertiva, a comunicação certa, a comunicação clara, a comunicação objetiva, a comunicação respeitosa, ela traz muitos benefícios para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Quando a gente se comunica de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, a gente tem mais probabilidade de ter relacionamentos saudáveis, de trazer coisas boas para as pessoas, de sermos pessoas gentis, pessoas educadas, pessoas que são benquistas pelas outras, porque somos pessoas agradáveis. A gente consegue, quando a gente fala de uma maneira assertiva, quando a gente se comunica de uma maneira assertiva com as outras pessoas, a gente consegue vender nosso produto, a gente consegue argumentar, a gente consegue criar elos, a gente consegue passar numa entrevista de emprego, a gente consegue ter mais amizades, conquistar namorado que a gente quer, a gente consegue ter mais afetividade no nosso meio familiar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né? Com todas as pessoas que fazem parte do nosso seio familiar. Vocês percebem que, para pensar na sua vida, para pensar no seu meio, você percebe que a grande maioria das pessoas acaba criando conflitos por algo que falou de maneira errada, no momento errado. Então a gente sempre reflete sobre essas questões, lembrando que comunicação é uma habilidade socioemocional, ou seja, é uma habilidade de lidar com seus próprios sentimentos em sociedade. E como uma habilidade socioemocional, ela pode e deve ser aprendida. É prática. É que nem escovar os dentes. A gente precisa escovar todos os dias os dentes. A gente precisa pensar em como a gente vai se comunicar todos os dias. Outra coisa, tem muita gente que fala assim, eu sou grossa, eu sou grosso. As pessoas falam que eu pareço ser mal educada, mas eu sou assim, é meu jeito. Esse jeito você pode mudar. Você pode adaptar. Você pode melhorar. Claro que com exercícios.
E o primeiro passo para a mudança, gente, é a tomada de consciência, tá? Ninguém muda se primeiro não tiver tomada de consciência. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E eu sempre dou o seguinte exemplo. A pessoa que joga bala, papel de bala, no chão, ela joga papel de bala no chão porque ela é muito má. E aí ela fala, eu estou fazendo mal para o meu planeta. Não, ela joga papel de bala no chão porque ela não tem consciência sobre o mal que ela está fazendo para ela mesma. E assim é com tudo na vida. Se a gente quer mudar algum comportamento, se a gente quer mudar alguma habilidade socioemocional, a gente primeiro precisa tomar consciência, refletir, para depois mudar, tá? E dentro do assunto comunicação, existe um estudo que eu adoro, que eu gosto bastante, que eu adoro, que se chama CNV, Comunicação Não Violenta. Você já ouviu falar nesse termo? É muito interessante. A comunicação não violenta, ela foi sistematizada pelo Marshall Rosenberg. E ele analisou o comportamento humano e ele chegou na seguinte conclusão: que geralmente nós, ao nos comunicarmos, usamos 3 tipos de comunicação alienante da vida. Foi esse o termo que ele usou. A gente tem a tendência de fazer julgamentos moralizantes, de fazer comparações e de negação da responsabilidade. E ele listou 4 passos para você se comunicar de maneira assertiva. E eu vou falar desses 3 primeiro e desses 4 depois, tá bom? Então vamos lá, julgamento moralizante. A gente tem a mania de julgar, o nosso cérebro, a gente vê uma ação, vê algo que uma pessoa fez e a gente já julga, já faz toda uma historinha dentro da nossa cabeça. Um exemplo, o adolescente está acordando tarde, todos os dias, 11 horas da manhã. Aí a mãe vai lá e fala, seu preguiçoso, seu vagabundo. Ela está julgando. Quando, na verdade, ela poderia falar, você está acordando tarde, que é uma observação do fato. Percebe? Essa é a primeira parte, tá? Da comunicação não violenta, mas eu já chego lá. Tá? A gente tem a mania de julgar. Então, por exemplo, se você vir um dia, sei lá, alguém bebendo. Ah, essa pessoa é alcoólatra. Não, essa pessoa está bebendo demais. É diferente. Percebe? Então tá, julgamento moralizante. Vai pensando aí se você não faz isso. Todos nós fazemos, de vez em quando. Ou muito, né? Às vezes sempre. Tá? Julgamento moralizante. Segundo, comparação. Não precisa falar muito, né, gente? Comparação, a gente vive comparando. Essa pessoa é melhor do que você. O meu outro relacionamento era melhor do que esse. Lá na minha cidade era melhor do que essa. Você antes era uma pessoa, agora é outra. Enfim, comparando tempos, comparando pessoas, comparando lugares. E o terceiro, negação da responsabilidade. Esse, gente, a gente faz muito e a gente nem percebe. Vou dar um exemplo. Eu chego para os meus alunos e falo, quem fez a atividade? A tarefa? Eu não fiz, dona. Eles me chamam de dona lá na minha escola. Por que não? Ah, porque eu tô com muito estudo. Ah, porque eu dormi tarde. Ah, minto. Ah, porque choveu. Ah, porque minha mãe brigou comigo. Ah, porque eu tive que trabalhar. A gente vive negando a nossa própria responsabilidade. Quando, na verdade, a responsabilidade tá na gente. Se eu tô trabalhando demais e eu tenho uma atividade da escola para fazer, então eu vou ter que gerenciar o meu tempo para conseguir lidar com as duas questões. E se eu não conseguir, o melhor a fazer é, professora, eu não consegui fazer porque eu não consegui gerenciar o meu tempo. Entende? Eu não estou negando a responsabilidade é minha pelo que eu não fiz. E aí esse é um exemplo basiquinho, né? Geralmente a gente coloca a responsabilidade no nosso fracasso, lá no passado, lá no que os nossos pais fizeram pra gente, lá no nosso trauma, lá no nosso relacionamento abusivo do passado. Coloca culpa no tempo, coloca culpa na política, coloca culpa na religião, coloca culpa em todo mundo, em tudo, em todos.
e menos na gente. Tem uma frase que eu não lembro quem que é o autor, que eu gosto bastante. Será que é o Sartre? Não lembro, gente. Procurei no Google, tá? Depois eu vou procurar também para relembrar o nome que eu não lembro. Fala assim: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Isso é muito forte. Concorda? E a gente tem a mania de ficar só no que fizeram com a gente. O que fizeram com a gente, fizeram. Eu não posso mudar. Já é passado e não fui eu que fiz, foi a outra pessoa. Eu não posso mudar a outra pessoa. Mas eu posso pensar no que eu vou fazer com isso. E a gente não tem essa mania. Aí vamos para os quatro passos da comunicação não violenta. Olha que interessante. Marshall Rosenberg pensou. Primeiro, nós precisamos, quando alguém fez alguma coisa ruim com a gente precisa resolver algum conflito. Primeiro a gente fala sobre a observação. A gente observa o fato, sem julgar. Você fez isso. Ponto. Essa foi a sua atitude, essa foi a sua ação. Ponto. Aí a gente fala dos nossos sentimentos. A gente identifica o nosso sentimento. Eu me senti de tal maneira. Entende? Aí, tá, a gente falou dos nossos sentimentos, a gente vai falar sobre as nossas necessidades. Eu preciso que você me ajude nisso. E aí a gente faz um pedido. Vou dar um exemplo. Lá do adolescente que acordou tarde. Então a mãe vem e fala: filho, você está acordando tarde. 11 horas da manhã. Sentimento. Eu tô me sentindo preocupada com você, porque eu sinto que a sua vida pode ser melhor aproveitada, a sua fase pode ser melhor aproveitada. Falei do meu sentimento. Falei da minha agora eu vou falar da minha necessidade. Eu preciso que você acorde mais cedo para você me ajudar, para você estudar e tal. E faz o pedido. Vamos acordar mais cedo? Vamos tentar dormir mais cedo? Vamos deixar o videogame de lado? Vamos fazer uma meditação para você conseguir dormir mais cedo? Não sei. Percebe? Observação, sentimento, necessidade e pedido. Parece meio complexo, mas aqui, gente, eu só tô dando um compilado, porque o nosso tempo é curto, mas eu convido vocês a estudarem mais sobre o assunto e principalmente a refletirem sobre a sua vida. E quando você começa a colocar em prática isso, é muito simples e é muito interessante como as pessoas reagem de uma maneira muito melhor, muito menos agressivas. Quando você fala dos seus sentimentos e não do que a pessoa fez ou do que você acha que a pessoa é pelo que ela fez, a pessoa tende a pedir desculpas, a pessoa tende a se abrir mais e ouvir as suas necessidades e, claro, gera a mudança. É muito interessante, eu sempre aplico isso e sempre deu certo, nunca falhou. A comunicação, eu sempre digo isso, ela é o segredo para a cura. Quando a gente está com alguma mágoa e a gente quer curar a mágoa, a gente tem que se comunicar. Quando a gente tem um trauma, a gente tem que se comunicar. Quando a gente vai no psicólogo, por que a gente vai no psicólogo? Por que muitas pessoas vão no psicólogo? Para se comunicar. A comunicação, ela é base da cura. Quando a gente se comunica, a gente sente um alívio. E quando a gente se comunica de maneira assertiva, para a pessoa certa da maneira certa. A gente não pode sair por aí brigando com todo mundo, se comunicando de uma maneira agressiva com todo mundo. E o mais interessante, gente, é que quando a gente aprende a se comunicar de uma maneira assertiva, a gente ganha em todos os sentidos. A gente vai na padaria, a gente é melhor tratado, a gente ganha um chorinho lá no nosso barzinho, no restaurante, a gente é bem recebido nos lugares, porque a gente está se comunicando de uma maneira melhor. E aí, as pessoas tendem a reagir de uma maneira melhor também. Tá bom? Era isso, nosso tempo já está terminando. Muito obrigada por ter participado do Congresso de Bem-Estar e Espiritualidade. Qualquer dúvida, estou à disposição para que a gente converse, para que a gente reflita e que a gente consiga se comunicar de uma maneira assertiva, de uma maneira afetuosa, carinhosa e que a gente consiga dar e receber mais positividade para que a gente possa ter mais bem-estar na nossa vida e gerar, claro, bem-estar às pessoas que a gente ama.
Beijos, tchau, gratidão.